Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui do canal, né? Esse vídeo que vai ser também um vídeo rápido, onde nós vamos compreender um pouco mais sobre a neurobiologia do estresse e quais que são os perigos do estresse na nossa vida e por que que nós temos hoje um eixo que modula e regula esse estresse, né? E antes de mais nada, se você está aqui, você gostou do tema e acha um tema interessante, você curte, comenta, compartilha com aquele teu amigo que vai gostar também desse tema. Estamos acompanhados hoje de dois cachorrinhos aqui, embora não pareça que tenha cachorro aqui, tem dois cachorros que eu estou de babá essa semana. E se você gostaria de ver algum tema específico, coloca aqui nos comentários para que a gente possa estudar juntos e compreender melhor sobre cada tema que seriam interessantes para a gente aprender, né? Então, sem mais delongas, eu vou me esconder aqui para que vocês não se dispersam e compreendam melhor tudo o que nós formos falando aqui. Bom, para a gente começar, né? Do passado, 99% da nossa história, nós tínhamos necessidades básicas como sexo, abrigo, proteção, buscar comida, beber água. E tudo isso demandava da gente várias alterações fisiológicas. Uma delas era a modulação do eixo do estresse, né? O estresse, ele é uma alteração endocrinológica e pode ser aumentado por um perigo real ou potencial. Então, o que que acontecia, né? Naquela época, você precisava, por exemplo, buscar comida, e isso era necessário que você aumentasse um eixo de resposta ao estresse. Afinal de contas, imagina, você vai lutar contra um mamute. Um mamute que é, sei lá, 6, 10 vezes maior do que você. É interessante que você tenha uma modulação de estresse contra essa situação. Do contrário, você provavelmente morreria se você não tivesse nenhuma resposta. Ou, por exemplo, você foi caçar comida e a comida na verdade era você, tinha um leão atrás de você. É interessante que você tenha esse eixo de estresse alterado, né? Então, quando nós temos esse eixo de estresse ativado, nós temos um eixo de resposta ao estresse que é basicamente o eixo de resposta de luta ou fuga, né? Então, ou você luta contra aquele perigo ou você foge. Algumas pessoas têm o famoso que chamamos de freezing, né? Que é aquele congelamento, a pessoa para. Só que isso também não é algo muito interessante, porque, por exemplo, no cenário do leão, a pessoa morreria, né? Então, nós temos os dois lados aí de luta ou fuga. Qual é o ponto da nossa aula de hoje? Nós temos uma alteração fisiológica quando nós temos um perigo real, e a gente já vai compreender um pouco qual que é essa alteração fisiológica, mas nós vamos focar também hoje no perigo potencial. Ah, Anthony, que é esse perigo potencial? Imagine que no passado você tinha situações que de fato eram perigosas, mas hoje nós temos situações que mudaram, porque vivemos numa era que exige o máximo de nós, né? E isso tem um custo. E hoje nós temos situações que julgamos perigoso. E aqui eu te falo que às vezes o que você julga ser perigoso pode não ser perigoso para o seu colega. E quando eu falo perigoso, pessoal, eu tô falando que é algo nocivo, tá? Não significa que é algo que vai te matar ou algo do tipo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela fica estressada no trânsito, ou que ela tá preocupada porque tem uns boletos para pagar, aquela pessoa que, porque, meu Deus do céu, tá fazendo muito sol e eu não gosto de calor, aquela pessoa que reclama de tudo. Então é algo que se julga perigoso. Ah, é uma prova que eu vou fazer semana que vem e tal, e eu tô muito nervoso. Você pode sim ficar preocupado com essa prova, mas você não pode deixar, né, que ela acabe te dispersando daquilo que você deveria fazer. Afinal de contas, você não vai morrer por conta da prova. Ah, mas eu vou ficar triste. Normal. Ah, mas eu preciso passar. Ah, mas você faz recuperação. Isso não significa que não é para você não se preocupar, mas para você vigiar no estresse, né? Então, por exemplo, nesse exemplo da moça que está aí na mesa, tem uma pessoa mostrando um relógio para ela como se ela tivesse atrasada, uma ligação que ela precisa atender, um relatório que ela precisa entregar. Então, aqui nós temos uma distinção daquilo que seria um perigo real e um perigo potencial. Fechou? Perceba que essa resposta ao estresse ela é tão importante que ela foi conservada, né? Então, evolutivamente, ela foi conservada e está conosco até os dias de hoje. Então, está presente desde animais mais primitivos, mamíferos. Não sei se você lembra que nós somos mamíferos, né?
roedores, alguns roedores, né? Então, incluindo alguns répteis. Então, se você der um susto numa galinha, se você der um susto num rato, ele vai ter a mesma resposta ao estresse que você tem no seu cérebro. São áreas diferentes, mas a resposta é a mesma. Então, qual é o ponto que eu quero que a gente compreenda aqui? Vamos voltar aqui rapidinho, só para vocês não ficar olhando aquela imagem. Nós temos uma alteração fisiológica no nosso corpo, né? Uma alteração ali normal no nosso organismo quando nós estamos passando por um potencial estresse ou real. Mas qual é o perigo aqui? Que essa resposta fisiológica no nosso organismo, ela vai ser muito próxima ao que seria no perigo real. Então, a resposta hormonal no perigo real, ela obviamente será muito maior e, tipo, ela vai existir, não tem para onde fugir, ela é e é isso, né? Ela vai ser aquela resposta normalmente do jeito que ela é. O problema é que o perigo potencial, ele normalmente vai acontecer todos os dias, então ele vai acabar por se tornar algo que nós chamamos de crônico. Então, um exemplo aí seria aquela pessoa que reclama de tudo. Então ela vai pro trânsito reclamando, ela chega no trabalho reclamando, porque o café tá frio e porque o cuscuz não esquentou e tudo mais, né? Então, enquanto o potencial normalmente acontecerá todo dia, o perigo real ele vai ter uma ocorrência muito menor. Aqui é o ponto 1 da nossa aula, para você ter cuidado com o estresse na sua vida, né? E agora nós vamos para a segunda parte, que é aonde nos interessa a neurobiologia do estresse, né? Dessa vez eu vou tentar me colocar aqui do seu lado, né, para a gente compreender um pouco melhor juntos essa imagem. Então, não sei se eu vou apontar para cá ou para cá, mas tem aqui a nossa imagem ao lado, né? E você vai perceber ali duas bolinhas em cima, que é uma com o nome estresse, outra com o nome ritmo circadiano. Não vamos focar hoje no ritmo circadiano, mas basicamente são alterações fisiológicas que acontecem no seu dia, e dentre elas está a alteração do eixo HPA, que é o eixo de resposta ao estresse, que vai acontecer no seu dia. Meu Deus do céu, cabelo mó bagunçadão. Vai acontecer no seu dia, né? Essa alteração de cortisol no seu organismo. E se você tiver com ritmo circadiano, a gente pode até falar um pouco dele sobre ele em outra aula. Se você tiver com ritmo circadiano em dia, né, tá com um ciclo circadiano ali regulado, normalmente o seu cortisol pela manhã vai estar baixo e ele vai começar a aumentar durante o seu dia. Então, em algumas literaturas a gente consegue ver que o pico máximo ali do cortisol no seu dia é por volta da tarde ali. E no final do dia, o cortisol ele começa a baixar, né? E afinal de contas é interessante que você não esteja estressado e você precisa dormir, né? Então ele tem essas alterações aí no nosso dia a dia. Inclusive, quando algumas pessoas vão fazer testes de saber como é que está o cortisol, no sangue e tudo mais, eles têm valores referências diferentes para cada horário. Então, se você fez o exame de manhã, vai ser um valor referência. Se você fizer um exame de tarde, a referência vai ser outra, totalmente diferente, justamente por conta dessas alterações do cortisol. Então, vamos lá. A gente falou um pouco sobre ritmo circadiano, que não é o ponto que a gente quer. Então, vamos falar sobre o ponto do estresse, né? O cortisol que é liberado no estresse. Nós temos aí um perigo potencial, né? Um comportamento que envolve estresse. E aí, esse estresse vai ser percebido pelo córtex pré-frontal. Sendo percebido, ele vai enviar uma mensagem lá para o hipotálamo, que é aquela primeira regiãozinha ali que você está vendo ali, escrito hipotálamo. A partir desse momento eu vou falar um monte de palavras estranhas e diferentes, você não precisa decorar, a não ser que você seja um psicopata e queira decorar, aprender mais, seja um estranho como eu. Talvez estranho, não sei. Então, vai conversar com o hipotálamo, né? Lá no hipotálamo, o hipotálamo ele vai liberar, vai dar a sinalização para liberar CRH. CRH que é o hormônio liberador de corticotrofina. Olha que nome legal. Corticotrofina. Pode colocar na senha do Wi-Fi. Mas mesmo se o cabo acertar essa senha. Porque o cabo é bom mesmo. Corticotrofina, que vai lá na adenohipófise, que é bem pertinho, muito próximo do hipotálamo, que vai sinalizar a liberação de hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH. Esse ACTH vai cair na tua corrente sanguínea e vai começar a descer. Vai lá para o córtex da tua glândula suprarrenal, em cima, acima dos seus rins. E aí sim, vai começar a liberar o cortisol.
Esse é o eixo que nós chamamos de eixo HPA. Eixo hipotálamo pituitária, que é a adenohipófise, né? Em algumas literaturas antigas ela é chamada de pituitária. Eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal. Adrenal por conta das glândulas suprarrenais, né? Adrenal. O que vai acontecer? Esse cortisol vai ser liberado e ele vai agir em uma série de tecidos no seu corpo, meu pequeno gafanhoto. Em uma série de tecidos no seu corpo. Então agora a gente vai começar a olhar para aquelas flechinhas ali embaixo que desce do cortisol e vai formando 4 setinhas. A partir daí, ele vai agir, por exemplo, no seu sistema imune, como um imunossupressor, né? Então é por isso que às vezes você tem uma pessoa ali que vive estressada e ao mesmo tempo vive doente, né? Aquela pessoa que reclama muito e o estresse crônico acaba reduzindo ali a função suprimida do sistema imune dela. No fígado, nós vamos ter gliconeogênese. Então vamos por partes comigo. Glico de glicose, neo de novo, gênese de vida. Então, criação de novas moléculas de glicose. Afinal de contas, pô, se tu tem um leão correndo atrás de tu, é interessante que você tenha novas moléculas de energia, né, para poder fugir desse potencial perigo. Se você tem um cachorro raivoso correndo atrás de você, você tem que ter energia. Mas, num contexto crônico, onde nós temos um perigo potencial, onde esse perigo real não existe, você tem esse aumento de gliconeogênese, né, que vai alterar a sua resistência à ação da insulina. No final dos contos, você pode acabar desenvolvendo diabetes tipo 2. Inclusive, pessoas com diabetes tipo 2 que vivem muito estressadas, elas têm alterações na insulina, né? Nos músculos, nós temos o catabolismo de proteína. Aí tu me pergunta, o que danado tem a ver estresse com catabolismo de proteína? Basicamente, não faz sentido você ter o anabolismo, porque anabolismo é caro. E quando eu falo de proteínas, eu não estou falando simplesmente somente dos músculos, né? Estou falando também de vasos sanguíneos, outras paredes do teu corpo, sei lá, paredes uterinas, algo do tipo, né? Que precisam de reparo. Mas se você está estressado, está passando por período de estresse, não faz sentido o seu corpo querer reparar essas áreas, afinal de contas você está fugindo de um perigo. Perigo! Né? E por último, ali nós temos uma ação do cortisol no tecido adiposo, onde vai ter a lipólise, ou seja, a queima de gordura, também atrás de energia. Percebam que nós temos aí uma luta grande para fugir e ir atrás dessas energias para a gente fugir desse perigo real ou potencial, né? Agora, perceba que aqui, ó, temos uma linhazinha tracejada, né, que vai do cortisol até o ACTH e o CRH com sinalzinho de menos. E ao lateral nós temos uma frase muito linda, também muito bonita, chamada retroalimentação negativa de alça longa. O que essa frase quer dizer, pelo amor de Deus? Retroalimentação negativa de alça longa. Mas, meu irmão, quem danado coloca o nome desse nessas coisas? Me fala. Não tem. Mas, basicamente, para você entender, é quando o produto inibe a produção dele mesmo. O produto inibe a proteção dele mesmo. Então, percebam que tem um sinalzinho de menos no ACTH e um sinalzinho de menos no CRH. Ou seja, o cortisol chega no nível que já tem tanto cortisol que ele fala, para de me produzir, mano. Parou, cara. Não tem muito aqui, já não cabe mais. Então ali, ó, tem um corte, uma negatividade. Qual que é o problema? Em níveis crônicos de estresse, essa retroalimentação negativa de alça longa, ela vai dessensibilizar. Então, não tem mais esse corte. E a pessoa passa a produzir cortisol a todo momento. Ela não tem mais esse corte natural que ela teria. Então, percebam quão crônico e perigoso seria, na verdade né,
viver em contextos de estresse crônico. Então, nós temos aqui uma resposta funcional, como eu já falei para vocês, de luta ou fuga, e que no passado isso foi importante. Qual é o ponto? Deixa eu tirar aqui da frente. Um dos pontos que eu quero trazer aqui para vocês, eu estou até com minha listinha aqui, né? Que quando nós temos esse cortisol sempre alto no nível crônico, agudo é importante, tá, galera? Estresse no nível agudo é importante. Então imagine que você foi despejado de casa e é interessante que você fique estressado, cara. Porque você foi despejado, você não quer morar na rua, então, pô, precisa botar comida na mesa. Tem que ter, mano. Estresse agudo é interessante que exista. Mas o crônico, tipo, a pizza atrasou. Tu pode ficar com raiva, mano, isso é beleza. Mas se estressar, deixar aquilo te corroer, mano, não faz sentido, tá ligado? Então, o estresse crônico é perigoso e ele altera teu controle inibitório, começamos a nossa lista, né? Controle inibitório, ou seja, você vai ter tomadas de decisões impulsivas, bem impulsivas. É um dos principais, está na listinha de fatores de riscos de depressão e outras alterações psíquicas. Altera a tua memória de trabalho, além de, voltando para outras aulas, além de atrapalhar no teu sono. O estresse ele atrapalhando no teu sono. É por isso que é interessante a gente evitar atividades hiperestimulantes antes de dormir. Por isso que muitas pessoas, quando brigam de noite, perdem o sono também, né? Altera o teu sistema dopaminérgico, então você vai ficar menos motivado para fazer as coisas. Naturalmente, você tem um índice alto de agressividade, né? Afinal de contas, normal, uma pessoa. É por isso que muita gente, quando tá num nível de estresse crônico ou agudo e ela treina, ela dá uma aliviada, porque ela libera de alguma forma esse cortisol no exercício, no clube da luta, na corrida, né? Ela libera esse nível de cortisol. E também reduz a atividade do córtex pré-frontal, né? Que é a tomada de decisão racional, ele acaba inibindo ali e você acaba naturalmente também se colocando em situações de risco, porque a gente pode até gravar outra aula aqui, explicar para vocês como o estresse potencializa hábitos ruins, né? Então, basicamente, o que acontece? Sem comer muito tempo da nossa aula, níveis de estresses altos vão inibir o córtex pré-frontal e vão aumentar, na verdade, quando ele inibe a funcionalidade do córtex pré-frontal, ele deixa vulnerável, porque nós vamos conversar com outras áreas. Deixa eu até ver se tem aqui nesse material, galera. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui nós temos. Então, estou aqui com vocês novamente. Chamamos. O córtex pré-frontal, ele tem essas áreas, né? A default mode, o córtex pré-frontal dorsomedial, que é o primeiro. O córtex pré-frontal dorsolateral, que é o segundo. Córtex pré-frontal lateral direito, que é o terceiro. E o córtex pré-frontal ventromedial. Dentre eles têm suas funcionalidades, como realidade de monitoramento, erro de monitoramento. Então, por exemplo, quando alguém tira um coelho de uma cartola, você ativa o córtex pré-frontal dorsomedial, porque você fica, como assim, cara, tirou um coelho de uma cartola, cara? Né? Você tem o córtex pré-frontal dorsolateral envolvido com atenção, córtex pré-frontal lateral direito com atividades inapropriadas e regulação emocional do córtex pré-frontal ventromedial. Percebam que tudo isso em conjunto acaba que traz para nós um contexto de racionalidade, certo? Porém, aqui nesse contexto de não estresse, o córtex pré-frontal ele controla a amígdala, né? Que é um dos pontos de resposta ao estresse lá, o estriado e o hipotálamo, certo? Além de ter a liberação de noradrenalina e dopamina ali embaixo, aquele NA e DA. Qual o ponto? Vou trocar aqui a imagem para vocês. Quando nós estamos passando por um contexto de condição de estresse, percebam que nós temos ali uma redução da atividade do córtex pré-frontal. Ele está ali, Loss of Prefrontal Regulation. E agora a amígdala está controlando o córtex pré-frontal, o estriado e o hipotálamo. O estriado é a região dos hábitos e vícios. Então,
quando você está estressado, é por isso que quando você está estressado, você tem tomadas de decisões que voltam a culminar em hábitos rotineiros que você tem. Então, se você é uma pessoa que naturalmente tem o hábito de ir à academia, às vezes quando você está estressado, você vai treinar. Mas se você é aquela pessoa que lá atrás, quando estava estressado, comeu um balde de chocolate com pipoca e ficou bem, a sua amígdala vai lembrar disso. Porque em algum momento, na tentativa de te fazer sobreviver e melhorar, aquilo deu certo. E aí ela inibe a funcionalidade do córtex pré-frontal e você retorna aquele hábito que você tinha. É por isso que é interessante a gente ter hábitos que chamamos angulares, aqueles hábitos que são saudáveis, né? Como ir à academia, treinar, correr, ter uma alimentação saudável, porque nesses momentos de estresse a gente não vai acabar voltando para aqueles hábitos que são ruins. Então, a grosso modo, pessoal, essa parte aqui de estresse ou não estresse, não foquei aqui porque já foi 20 minutos de aula, mas a grosso modo seria isso que aconteceria, né? Então nós temos aqui um e outro, um na condição de estresse e outro na não condição de estresse. E basicamente quando você está no contexto de estresse, você tem um aumento de probabilidade de, se você tiver hábitos ruins, você ir atrás deles, né? Então o estresse potencializa hábitos ruins. Tome cuidado com o estresse na vida de vocês. Então, para nós finalizarmos aqui, acabei de ver ali embaixo duas palavras muito interessantes. Para a gente conseguir modular o nosso estresse e também melhorar nossa fuga, talvez, dele, nós temos que mudar o nosso ambiente, né? E os nossos hábitos. Então, se eu puder deixar alguma dica como mero estudante de psicologia aqui para você, seria cuide do seu ambiente, dos seus hábitos, tá? O ambiente, ele vai ser soberano e não existe córtex pré-frontal capaz de vencer o ambiente. Então, essa foi nossa aula sobre estresse. Espero que você tenha gostado. Se vocês gostaram dessa parte do final, né, que foi bem no improvisation aqui, sobre regulação emocional do nosso cérebro em contextos de estresse envolvendo hábitos, eu posso voltar aqui em outro vídeo, conta aqui nos comentários, e a gente pode, mais uma vez, passar por ela, só que com mais calma e mais detalhes. Fechou? Muito obrigado por estar até aqui e até o nosso próximo vídeo.